Voltando aqui no nosso projeto, nós vamos iniciar hoje a nossa modelagem de dados, né? E para isso a gente vai acessar o nosso módulo de core, que voltando lá nos nossos padrões, nós vimos que o core ele vai possuir as nossas tabelas de banco de dados e as nossas lógicas. Então, vamos acessar aqui o nosso módulo de core. E basicamente dentro do OutSystems nós temos dois tipos de tabelas ou entidades, como é chamado aqui dentro do OutSystems. Então são as entidades e as entidades estáticas. Basicamente as entidades seriam as nossas tabelas de banco de dados normais. Nós vamos poder, em tempo de execução da aplicação, nós vamos poder incluir registros, atualizar, deletar registros. Então basicamente é uma tabela normal de banco de dados. Já as nossas entidades estáticas, elas vão conter registros fixos, que vão poder ser alterados só em tempo de desenvolvimento. Então o programador ele vai criar essa tabela e vai incluir os registros que vão existir dentro dessa tabela. E basicamente a aplicação vai apenas ler esses registros. Então são tabelas que vão ser utilizadas para configurações, bastante utilizada para status também, que ele não vai possuir uma atualização constante de status. Então, por exemplo, vai ter lá aberto, finalizado, fechado. E isso vai seguir na aplicação por um bom tempo até que tenha alguma refatoração na nossa aplicação, né? Então, as entidades estáticas elas vão conter os registros fixos ali. E quando a gente for criar aqui vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, então. Para realizar a criação das nossas entidades, existem duas formas. Então aqui na nossa aba de Data, tem aqui as nossas entidades. Clicando com o botão direito a gente pode inserir uma entidade estática e importar entidades pelo Excel. Então a gente vai poder criar as nossas entidades manualmente ou fazendo a importação via Excel. Eu vou demonstrar aqui rapidinho a importação de Excel, só para vocês verem que é simples e que existe essa possibilidade. Então eu criei um Excel bem simples aqui, que são 4 campos. Então nessa primeira linha aqui vai ser o título dos nossos campos e abaixo aqui os registros da nossa tabela. Então voltando aqui no OutSystems, clico com o botão direito, importar nova entidade via Excel. Eu vou selecionar esse meu arquivo Excel. Já identificou aqui a entidade 1, que é a minha primeira planilha lá do Excel, e eu vou importar ela aqui. Importando, pode ver que ele já criou umas estrelinhas aqui para dizer que ele fez algumas ações automáticas aqui. Então ele criou a minha entidade, pode ver, tem aqui a entidade 1. Vou clicar com o botão direito e clicar em editar. Ele já criou exatamente conforme o que tinha lá na minha planilha. Vou abrir ela de novo aqui para a gente dar uma olhada. Então a gente tinha lá o campo teste. Ele criou aqui um ID, que vai ser um identificador, o campo teste. Criou o campo Renan. Criou o campo vídeo. Criou um campo Airbnb. E notando aqui que o teste eu tinha colocado números, ele já identificou que é um inteiro, ou seja, números. Renan, vídeo e Airbnb, ele colocou um texto de 50 posições. Eu poderia vir aqui e alterar os tipos de dados, aumentar o tamanho dos campos aqui. Posso fazer a edição da forma como eu preferir. Então, além de criar a entidade, ele criou uma estrutura, que essa estrutura aqui ela vai servir para a gente importar os nossos registros da planilha. Então ele já criou a entidade, já criou uma estrutura, importou aqui o nosso Excel base, né? Criou aqui uma lógica de Bootstrap, então que vai servir para fazer a nossa importação dos registros. Então ele vem aqui, verifica se já existem registros naquela nossa tabela entidade 1, que foi o nome que a gente deu aqui para nossa entidade. Estando vazia, ele importa os registros do Excel
importado aqui, airbnb.xlsx. Então aqui tem o nosso resource, ó, Airbnb XLSX. E ele vai fazer uma varredura dentro desse Excel e vai incluindo registro a registro, né? Então ele vai popular a nossa entidade aqui conforme os registros que possuem dentro do Excel. E aqui é uma lógica aqui de ação criada automaticamente aqui. Então toda vez que a gente cria uma entidade, ele já cria algumas ações padrões aqui, criar e atualizar, atualizar, né? Atualizar o registro. Aqui o get é para buscar um registro específico, buscar um registro para fazer a atualização e deletar um registro. Então, quando se cria uma entidade, ele já cria essas ações padrões aqui que a gente consegue utilizar no nosso fluxo. Então basicamente é essa ação aqui que foi criada automaticamente aqui na nossa lógica de importação. E além disso, ele criou um timer aqui. O timer basicamente seria para a gente conseguir executar lógicas através de um determinado gatilho, né? Então, esse timer específico foi criado automaticamente. Ele é executado toda vez que a aplicação é publicada. Mas a gente tem outras opções aqui. Pode diariamente, semanalmente, um dia da semana, um dia do mês, ou essa opção aqui que quando a aplicação for publicada. Então, quando a gente publicar a aplicação, ele vai criar a nossa entidade lá, e ao final da publicação ele vai executar esse timer. Esse timer ele vai verificar que não existe nenhum registro, ou seja, a tabela está vazia, e ele vai importar então os registros do nosso Excel. Então essa é a importação via Excel, criando uma entidade via Excel. E a outra forma é a gente vindo aqui, adicionando uma nova entidade. E aí a gente faz a criação aqui manualmente, né? Vamos ver aqui, entidade 2. Ele já cria automaticamente o nosso ID. Ele é um long integer e ele auto-incrementa aqui, então a numeração dele é automática. Ele já criou aqui as ações, aquela que eu tinha comentado. Criar e atualizar. Buscar um registro específico, buscar para atualização e deletar o registro. Então, para a gente criar um campo aqui dentro, a gente pode clicar aqui no botão direito, adicionar novo atributo. Aqui a gente vai nomear o atributo. Aqui embaixo a gente tem o nome do nosso campo aqui, da nossa entidade. A gente pode incluir uma descrição. O label ele vai ser utilizado quando a gente for criar as nossas telas automaticamente a partir de uma entidade. Ele vai utilizar esse label aqui como nome de campo lá na nossa tela. Aqui é o tipo de dados. Ele já identificou que esse campo aqui ele é um texto, mas a gente pode alterar aqui para inteiro, decimal, booleano, data. Ele tem alguns tipos já pré-definidos aqui para e-mail, número de telefone, arquivo binário. Aqui a gente vai selecionar o tamanho do nosso campo. Eu vou alterar aqui só para a gente ver como funciona. Então ele vai ser um texto de 100 posições. E aqui eu identifico se ele é mandatório ou não. Então, se ele vai ser obrigatório ou não na nossa tela. Eu vou dizer que não, ele não vai ser obrigatório. E eu posso definir um valor padrão aqui se eu quiser também. Então quando for texto, a gente tem que sempre incluir entre aspas duplas. Aqui eu defini que quando eu não selecionar nenhum valor para esse registro, ele vai automaticamente preencher como novo. Essas são as duas formas que a gente tem de criar uma entidade, né?
E a gente tem aqui também a nossa tabela estática, né? Que seria uma tabela que ela não vai sofrer muitas atualizações e ela vai ser definida aqui no ambiente de desenvolvimento e não vai ser possível incluir ou excluir registros através da aplicação. Então, para criar, basicamente a gente clica com o botão direito, adicionar nova tabela estática. Ela veio aqui por padrão como Entity 1, a gente vai trocar como Static, o nome dela. Ele já vem com alguns campos aqui pré-definidos: ID, Label, Order e isActive. Então, para a gente incluir registros dentro dessa tabela, nós vamos clicar com o botão direito em Records, Add Record. Ele já criou aqui um registro Record 1. A gente pode mudar o nome dele, registro 1. O label é o que é um dos campos que a gente vai utilizar para exibir isso na nossa tela. O order aqui é para a gente, se quiser, ordenar esses registros aqui. E o active é para dizer se o registro está ativo ou não. Vamos criar mais um registro aqui. Registro 2. Vamos nomear ele aqui como registro 2. Esse vai ser o nosso campo de texto lá, que a gente vai exibir ele nas telas. Order aqui, ele vai ficar ordenado como número 2. E eu vou deixar ele aqui como ativo. Poderia trocar aqui, true ou false, né? Ativo ou desativado. Vou deixar ativo aqui por enquanto. Então, basicamente, essa é a forma que a gente cria uma tabela estática, né? E inclui os registros nessa tabela. A gente pode vir aqui, além desses registros aqui que já veio por padrão, a gente pode incluir um outro campo aqui na nossa tabela estática, né? Digamos, vamos colocar um nome fictício aqui, o valor. E aqui segue o mesmo padrão de edição lá dos campos das nossas tabelas. Eu vou alterar aqui, por exemplo, para decimal. Ele vai ter um tamanho de 37, 8 casas. Valor default aqui de 0. Se a gente vir aqui nos nossos registros aqui da nossa tabela estática, já passou a aparecer aqui o nosso valor e eu posso definir aqui um valor para esse campo novo que a gente criou. Então, os nossos registros vão ser sempre criados aqui para tabelas estáticas dentro do nosso ambiente de desenvolvimento. Então, se eu precisar criar um outro registro, eu vou ter que vir aqui na nossa aplicação, no nosso desenvolvimento, e incluir mais um registro, publicar aqui a nossa aplicação, para daí sim ele começar a aparecer esse registro de fato lá na nossa aplicação. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, e é bastante utilizado, é a ligação entre uma ou mais de uma tabela. Então nós temos aqui a nossa entidade 1 e a nossa entidade 2. A nossa entidade 1, eu vou incluir um novo campo aqui, que ele vai ser a ligação entre a tabela 1 e 2. Então a gente pode vir aqui, criar um novo campo. Eu vou nomear ele como entidade 2 ID. Automaticamente o OutSystem já identificou que existe uma tabela entidade 2 e que existe um campo ID que é chave na minha tabela entidade 2. Então ele já criou uma ligação entre uma tabela e outra. Então eu poderia incluir registros aqui na entidade 2 e vincular esses registros à minha entidade 1. E eu posso fazer isso também para registros de tabelas estáticas, né? Então eu posso vir aqui na minha tabela entidade 2, criar um registro static ID.
Ele também já identificou que existe uma tabela estática e que possui um campo ID que é chave nessa tabela. Uma outra coisa bem legal que o OutSystem tem aqui é a possibilidade de criar diagramas aqui das nossas tabelas. Então eu vou criar aqui um novo diagrama e eu vou conseguir visualizar a minha modelagem de dados aqui dentro do próprio OutSystem. Então eu selecionei aqui minha entidade 1, arrastei ela aqui, ela já passou a aparecer de forma visual aqui na nossa tela. Vou arrastar a entidade 2 e ele já me mostra aqui que existe uma ligação entre as duas tabelas, né? Vou colocar aqui a minha tabela estática também aqui. E ele já passa a exibir a nossa ligação entre as tabelas. E eu posso também vir aqui no meu diagrama e fazer uma ligação entre as tabelas. Então eu vou selecionar aqui na ponta, ele vai exibir essa flechinha aqui e nós vamos dizer qual a ligação que nós vamos fazer. Então é static, ela vai estar interligada com a entidade 1. Vejam que ele já fez uma ligação automaticamente e já incluiu o campo aqui na nossa entidade 1. Então já possui um novo campo aqui, Static ID, criado automaticamente a partir do nosso diagrama aqui de entidades. E aqui, a partir do diagrama, eu posso também criar uma entidade ou uma entidade estática. Eu cliquei para criar uma nova entidade e eu posso, a partir do diagrama, criar a entidade 3 aqui, por exemplo. Posso vir aqui e incluir novos campos. E isso tudo utilizando aqui a facilidade no nosso diagrama aqui. Essa parte fica bem visual aqui, fácil de identificar a nossa modelagem, como as tabelas são interligadas entre elas, né? Então essa é uma funcionalidade legal aqui que existe no OutSystem, que é a criação dos diagramas aqui da nossa modelagem de dados. E além do diagrama, eu posso criar então as tabelas a partir do nosso diagrama e fazer aqui a relação entre elas, né? Ele automaticamente já cria os campos aqui. Então essas são as formas que a gente tem de criar as tabelas aqui dentro do OutSystem, né? Então via importação de Excel, a gente pode criar manualmente ali através das entidades, ou pode criar aqui também manualmente, mas através do diagrama, né? E através do diagrama a gente pode fazer então a relação entre as tabelas aqui. Então nesse vídeo a gente já viu como cria as nossas entidades, as funcionalidades que a gente tem aqui para criar e manter as nossas tabelas, visualização aqui da nossa modelagem. E nos próximos vídeos nós vamos de fato agora criar as nossas tabelas do nosso projeto Airbnb.